Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Seleção Curiosa. No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 maiores tragédias naturais que já abalaram a humanidade ao longo da história. Preparem-se para conhecer eventos que deixaram marcas profundas em diferentes partes do mundo. E claro, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá! Terremoto de Shaanxi, China, 1556. Começando com a nossa primeira tragédia, temos o terremoto de Shaanxi, na China. Esse terremoto ocorreu em 1556 e é considerado o mais mortal da história registrada. Com magnitude estimada entre 8 e 8,3, ele afetou uma área de aproximadamente 520 km². As cidades de Huaxian, Huayin e Weinan foram completamente destruídas, e estima-se que cerca de 830 mil pessoas tenham perdido a vida. Foi uma tragédia de proporções gigantescas, deixando a região de Shaanxi em ruínas. Enchente do Rio Amarelo, China, 1931. Agora, vamos para a segunda tragédia da nossa lista, a enchente do Rio Amarelo, na China, em 1931. Essa enchente foi causada por fortes chuvas e falhas nas barragens do rio, resultando em inundações generalizadas. A região afetada abrangeu cerca de 70 mil km², incluindo várias províncias chinesas. Estima-se que essa tragédia tenha causado a morte de cerca de 4 milhões de pessoas, além de deixar milhões de desabrigados. Foi uma das piores enchentes já registradas na história da humanidade. Tsunami do Oceano Índico, 2004. Em terceiro lugar, temos o tsunami do Oceano Índico, ocorrido em 2004. Esse tsunami foi desencadeado por um terremoto de magnitude 9,1 na costa de Sumatra, na Indonésia. Ondas gigantes se propagaram pelo Oceano Índico, atingindo várias regiões costeiras. Mais de 230 mil pessoas perderam a vida em 14 países diferentes, incluindo Indonésia, Tailândia, Índia e Sri Lanka. Foi uma tragédia que chocou o mundo e gerou um dos maiores esforços de ajuda humanitária já vistos. Erupção do Monte Vesúvio, Itália, 79 DC. A quarta tragédia é a erupção do Monte Vesúvio, na Itália, em 79 d.C. Essa erupção vulcânica ficou famosa por destruir as cidades romanas de Pompeia e Herculano. O vulcão entrou em erupção violenta, lançando uma enorme quantidade de cinzas, pedras e gases vulcânicos. As cidades foram soterradas pelas cinzas e materiais vulcânicos, preservando-as ao longo dos séculos. Estima-se que milhares de pessoas tenham perdido a vida nessa tragédia, que se tornou um marco histórico e arqueológico importante. Grande Fome na Irlanda, de 1845 a 1852. Em quinto lugar, temos a Grande Fome que assolou a Irlanda entre 1845 e 1852. Essa tragédia foi causada pela disseminação de uma doença chamada fusariose, que afetou as plantações de batata, principal alimento do povo irlandês na época. A escassez de batatas resultou em uma crise alimentar devastadora, levando à fome generalizada. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham perdido a vida devido à fome e às doenças relacionadas a ela. Além disso, milhões de irlandeses foram forçados a deixar o país em busca de sobrevivência em outros lugares, o que teve um impacto duradouro na história e na diáspora irlandesa. Ciclone de Bola, Bangladesh, 1970. Em sexto lugar, temos o ciclone de Bola, ocorrido em 1970, em Bangladesh. Esse ciclone tropical arrasou a região costeira de Bola, uma das áreas mais densamente povoadas do país. Com ventos fortes e uma maré de tempestade devastadora, o ciclone causou imensas inundações, destruindo casas, infraestruturas e colheitas. Estima-se que mais de 300 mil pessoas tenham perdido a vida nessa tragédia, tornando-se uma das piores catástrofes naturais da história. Terremoto e tsunami de Toku, Japão, 2011.
A sétima tragédia é o terremoto e tsunami de Toku, no Japão, em 2011. Um terremoto de magnitude 9,0 atingiu a costa nordeste do Japão, gerando um tsunami destrutivo. Ondas gigantescas varreram as áreas costeiras, devastando cidades e causando um desastre nuclear na usina de Fukushima. Mais de 15.000 pessoas perderam a vida, e milhares ficaram desabrigadas. O Japão enfrentou uma imensa reconstrução e os efeitos do desastre continuam sendo sentidos até hoje. Furacão Katrina, Estados Unidos, 2005. Em oitavo lugar, temos o furacão Katrina, que atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos em 2005. O furacão Katrina foi um dos mais poderosos e destrutivos da história dos Estados Unidos. Com ventos que chegaram a 280 km por hora, o furacão causou uma imensa devastação na cidade de Nova Orleans, no estado da Louisiana. As falhas nos sistemas de proteção contra enchentes resultaram em inundações generalizadas, forçando milhares de pessoas a abandonarem suas casas. Estima-se que mais de 1.200 pessoas tenham perdido a vida nessa tragédia, além de causar danos materiais avaliados em bilhões de dólares. Terremoto de Lisboa, Portugal, 1755. A nona tragédia é o terremoto de Lisboa, em Portugal, no ano de 1755. Esse terremoto, com uma magnitude estimada entre 8,5 e 9,0, causou estragos em Lisboa e em outras regiões próximas. O terremoto foi seguido por um tsunami e incêndios, que causaram ainda mais destruição. Estima-se que mais de 60.000 pessoas tenham perdido a vida nessa tragédia, representando uma proporção significativa da população da época. Esse evento teve um impacto profundo no país e influenciou o pensamento filosófico e político da época, gerando reflexões sobre o papel da religião e da natureza. Tufão Haiyan, Filipinas, 2013. Por fim, a 10ª tragédia é o Tufão Haiyan, que atingiu as Filipinas em novembro de 2013. O tufão Haiyan foi um dos mais fortes já registrados, com ventos que ultrapassaram 300 km por hora. Ele devastou as regiões centrais das Filipinas, incluindo as províncias de Leyte e Samar. O tufão causou inundações generalizadas, deslizamentos de terra e destruição massiva de infraestruturas. Estima-se que mais de 6.000 pessoas tenham perdido a vida, e milhões de pessoas ficaram desabrigadas ou afetadas de alguma forma. A resposta internacional de ajuda humanitária foi intensa, e os esforços de reconstrução ainda estão em andamento. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre as 10 maiores tragédias naturais da história da humanidade. Esses eventos trágicos nos lembram da força e imprevisibilidade da natureza, além da resiliência e solidariedade humana diante de tais desafios. Através dessas tragédias, podemos aprender lições valiosas sobre a importância do planejamento, da resposta rápida e da preparação para eventos naturais extremos. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e que tenha despertado o interesse em aprender mais sobre essas tragédias. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal.